Uma boa noite a todos. Boa Nós vamos, noite. nesse momento, respirar bem profundamente, inspirando, segurando e soltando, cada um fazendo no seu limite, no seu tempo, mas fazendo 3 respirações, deixando essa energia a envolver, uma energia mais leve, uma energia fortalecedora. Essa energia que vai começar a limpar tudo aquilo que vivenciamos no dia de hoje, todas as preocupações, todo o cansaço físico, todo o cansaço emocional. Essa energia vai retirando. Então, nós vamos recebendo uma energia mais leve, mais salutar, e deixando, assim, uma energia mais pesada, mais densa. Através da nossa respiração, nós vamos sentir esta leveza e vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que segura em nossas mãos. Nós vamos sentindo a presença dos guardiões, espíritos queridos, que auxiliam todos do pingo de luz, adentrando os nossos lares com tochas, com espirais, fazendo a retirada de formas, de pensamentos, de sentimentos de tristeza, de ansiedade. Toda essa energia densa será levada ao centro da Mãe Terra para ser ressignificada. E nós vamos visualizando o nosso lar, repleto de rosas, de lilás, de violeta, de verde mata, de verde claro, de muito azul. Nós vamos sentindo toda essa proteção em torno do quarteirão e vamos buscar a sintonia maior com a egrégora do pingo de luz no Hospital Santa Cruz, através de Ruiz, o nosso dirigente, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam, numa caravana de muito amor, de muita paz, de muita serenidade. E de mãos dadas com Ruiz, ele nos leva carinhosamente até Maria, a nossa mãe do amor. Maria de Nazaré vai nos envolvendo em seu manto lilás, que nos acolhe. E de mãos dadas com Maria, nós vamos a Jesus, o nosso Mestre que nos conduz, que é o nosso exemplo, o nosso guia, que nos sorri, nos ampara e nos leva até a presença do Pai Criador, onde agradecemos pelo dom desta vida, agradecemos por esta oportunidade de aprendizado na noite de hoje, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. E assim, unidos que estamos, nesse ideal de aprendizado, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E nesse momento que possamos envolver a sala do acolhimento de amor com uma luz intensa,
com muitas espirais num tom violeta, juntamente com os guardiões, e a sala de radiações, envolvendo todos os médiuns, para que possam ter os seus corações tocados, para a realização da assistência dos PETs e dos hominais na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para você também. Boa sala. Todos bem? Como passamos essa semana? Tudo bem. Uma semana calma? Nada calma. Nada calmo? Por que nada calmo? Me conte. Divida. Nossa, não, muita correria, muita coisa assim para resolver, meio difícil. Aí eu percebia que eu também percebi assim uma irritabilidade, sabe? E aí eu fui tentando me controlar, né? Mas uma irritação que fazia tempo que eu não sentia, sabe? Aí hoje eu parei, fiquei rezando, sabe, me centrei mais, e aí as coisas acabaram, consegui resolver o que estava tirando, sabe, o sono. Mas eu vi que eu saí assim, fiquei bem, mas agora tô mais. Mais sereninha. É, Olha a página de hoje. é. Não existe acaso, né? Do livro, né? Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca. O amor te abraça. Todo amor que somos capazes de gerar, toda essa imensidão sagrada louvada pelos poetas, deve nos abraçar também. É como provar uma refeição antes de colocá-la na mesa. Cuide-se, não se abandone, permaneça, supere as dificuldades, admire o ser humano que você é. Zac Magiese. Já viram ele no Instagram? Não. Ele é um Não. poeta, um teólogo. É bem interessante. É um rapaz novo, mas que fala muito do amor, desse amor. Esse amor que, vamos dizer assim, que desperta dentro de cada um de nós. O amor te abraça. Como nós estamos? Estamos nos abraçando? Como estamos? Estamos nos amando? Não anda. Ah, pode falar, Elcia. Não, vai, Solange, vai. Pode falar, pode falar. Eu falo muito sempre, não tem problema. Não, eu não ando assim numa fase muito apaixonada por mim, mas eu acho que no todo, assim, mas eu faço atenção a isso, sabe? Ah. Que tempo para mim, o que eu preciso para mim, eu faço atenção. Quer dizer, faço atenção, mas nem sempre eu consigo colocar na prática, né? É porque é interessante, né? Ó, todo amor que somos capazes de gerar. Nós somos capazes de gerar um amor? Sim. Acho que sim. Por nós. Também. Às vezes. Se a gente não se amar, quem vai nos amar? Se a gente não se amar, Também. Hoje eu tenho aprendido a me amar mais. Estou É aprendendo. porque, ó, É, porque o amor é diferente da paixão, né? Sim. Uhum. é, Sim. Ou é igual? não. Não. É diferente. O que o Paixão amor pega tem? fogo e passa. O amor fica. Tá, Isso o amor aí. fica.
Então, o amor é calmo. É sereno, é gostoso. E aí? Estamos nos amando? Estamos Sim. Já é um sereno? sim. Estamos sereno? Estamos calmos? Estamos compreensivos conosco? Sim. Como estamos? Como estamos? Qual é a fase que estamos vivendo? Lembra daquela música do Renato Eu me Russo? amo. Não, Eu essa me daí amo. esse daí é do traje. O traje. Mas Esse é do eu traje. também. Não posso Não, mais viver sem mim. essa é do traje. Do traje a rigor. Aí vai entregando, você vai entregando a idade, né? Não tem jeito. Sendo mesmo, qual o problema? Não, não tem problema nenhum, não. Vamos, como é que é? Eu falo dessa música aqui, ó, Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É Vinícius, né? Ele usou. Esse, ele foi pegando alguns trechos, né, de... Salmo do Vinícius. Isso. E aí ele pegou a epístola de Paulo, né? Também. Aos Coríntios, né? Então, assim, é esse amor que a gente está falando. E é esse amor, nós sentimos esse amor por nós. Tô aprendendo a amor- me amar. É, esse amor que você acaba de descrever, não sei se chega a ser tudo isso que a gente tem, que eu tenha por mim, mas eu estou numa fase em que eu me amo mais do que antes, que eu não me amava tanto. Então, eu acho que talvez eu esteja nesse caminho. É possível. Alguém ia falar alguma coisa? Então tá, a gente está se descobrindo. A gente está aprendendo a se abraçar. Devemos nos abraçar também, que é o que o Zac fala. Estamos aprendendo a nos abraçar. Porque a gente abraça o outro, não abraça? Sim. Abraço. Mas nós nos abraçamos? Não sei. Eu acho que tudo faz parte do conhecimento, né? Do autoconhecimento, do que a gente está aprendendo, do que a gente está tentando nos perdoar em algumas coisas. Eu acho que tudo faz parte. Que eu diria, eu me amo, né? Eu me amo, sempre achei que me amo muito, mas com essa profundidade toda, nunca ficar revoltada comigo, achar que fiz besteira, que não devia ter feito, aí já é outra conversa, né? Aí Eu já é outro, penso que é um ponto e travessão, já, né? isso. penso que hoje eu penso primeiramente eu penso no outro. Sou uma pessoa que penso bastante nas outras pessoas, mas tem momentos que eu penso muito em mim. Eu acho que assim, eu me ponho em primeiro lugar. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu quiser fazer, eu faço. Eu penso em mim. Quero ser feliz. Eu tô aprendendo isso, a tentar me colocar em primeiro. Tô aprendendo, aos pouquinhos. É tão difícil para gente nos amar. O que impede? Qual é o bloqueio? O que impede esse amor, esse verdadeiro amor conosco?
É o sentimento de não mereço, de não Julgamento, pertencer. auto-julgamento, É né? Julgamento. A gente se Assim, julga, né? por quê? Ué, por quê? Porque a gente faz alguma coisa que não era, sei lá, que não era para fazer, a gente não estava numa época que fez muita coisa, então a gente entra um julgamento aí, né? Um julgamento. A gente mesmo se julgar, não devia ter feito, errei, fica naquela coisa de sentimento de não Mas, se Leda, perdoar, não sei. Eu acho que é isso. ô Leda, nós já Ah, tivemos aqui o Sérgio Leme falando para a gente que naquele momento, na sua cabeça, na minha cabeça, a gente fez o que a gente achou que era melhor mas para a então, mas gente. agora, pois é, mas agora a gente, sabendo que não era o certo, que não estava bom, Mas então aí, talvez a assim, gente demore um pouco. isso afeta o amor que nós temos por nós, que a gente sente por nós, aquilo que a gente fez no Não afeta. passado, aquilo Não. que a gente fez no passado, aquilo que a gente faz no dia a dia, porque assim, no passado a gente pode ter feito bastante coisa. Mas a gente não continua fazendo agora? Continua. Não, não, Mas eu Coisas que acho eu que fiz no passado que eu não faço hoje, não, nem eu sempre. também. Hum, eu acho que é que nem amar não sei se a comparação vai ser esdrúxula, mas é como tá. amar um filho. Ama um filho, ele faz coisa errada. Você tem que corrigir ele, mas você continua amando. Eu acho que é o mesmo Hum, processo com a gente. A gente se ama, se gosta Hum. muito, faz a coisa errada. A gente tem que se corrigir, não é? Mas continua se amando. sim, Não sei. Sim, Então, vamos lá. sim. Porque assim, é legal a gente, assim, não é filosofia, não. É parar para pensar realmente se a gente tem esse amor dentro de nós, né? Porque esse amor que todo mundo fala assim, eu amo. O que é amar? Que nem eu dei o exemplo de Paulo, da Epístola de Paulo. Eu trouxe a música do Renato Russo, para a gente começar a pensar. A Solange trouxe do Roger, do Traje a Rigor. É meio que faz pensar, que é eu eu me amo, gostei. eu me Eu me amo. amo, né? Eu É me amo, é. aquela coisa Narcisista, bem, aquela Eu me coisa bem, amo. que é aquela eu me coisa bem amo. assim, né? Eu sou melhor do que qualquer outra coisa. Ó, o Renato Russo fala de um amor, Hum, o traje traz um amor, vamos dizer assim, beijinho egoísta. no ombro. Esse amor é amor, né? Então, mas e aí? Onde que nós estamos? Estamos para o traje ou estamos para o legião? Eu Como acho que nós estamos? Como que nós estamos assim? Como eu me sinto? O que é esse amor para mim? Eu estou no amor egoísta ou eu já estou num amor pleno? Porque a gente não vai chegar nessa encarnação, esse amor pleno. Mas a gente já começa a caminhar. A gente já consegue ver que assim, tá, tudo bem, hoje eu não estou no meu 100%. Que nem a Glaucia falou assim, minha semana foi de teste. De teste, de aprendizado, com todas as letras maiúsculas. E aí, consegui ver que eu andei? Consegui ter assim, ufa. Antigamente eu ia mandar 300. Hoje eu não falei nada. Isso faz parte do amor, é um amor em construção. É trabalhar com as suas dificuldades. Porque a gente fala muito do amor, mas como que é esse amor? É por isso que eu ainda insisto. É aquele amor romântico, aquele tá lá, é a parte de, vamos dizer, romântica mesmo, que todo mundo coloca. Eu sou a princesa, estou esperando o príncipe a vir me salvar. De cavalo branco, alado ainda.
Já foi. Não foi? Naquela... Vai vir o sapo, Ana Cláudia, só o sapo. Verdinho. Mas a Gláucia falou que eu posso transformar o sapo em príncipe. Tá valendo também, não foi? Da outra vez, tá valendo. Tudo bem. Trabalho ótimo, mas dá. Então. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos pensar. Vamos buscar dentro de nós esse amor. Vou ajudar mais um pouquinho. Vamos lá. Oi, Gláucia. Eu acho assim, por exemplo, né? Eu faço um exercício atualmente grande para não me cobrar, né? E como eu tenho assim, não é que eu tenha muita cobrança, eu tenho muita coisa, né? Então tem a casa dos meus pais, os meus pais, o meu trabalho, a minha casa, É né? isso mesmo. E eu tento abraçar tudo né? E eu me cobro se eu não consigo. Ao mesmo tempo, eu falo assim, não, mas espera aí, não, eu sou uma só, né? Tal, sei que, mas eu me pego cobrando. Aí eu acho que é um pouco de falta de amor próprio, né? Porque eu estou tentando fazer é que eu estou conseguindo refletir. Depois eu caio em mim e falo assim, não, mas espera um pouquinho, não dá, você vai ter que dizer que não dá. Eu não sei dizer, sabe assim, Não, falar não, não né? vai dar. Aí agora eu estou começando a aprender a, por exemplo, chamar um irmão e falar, ó, vai lá você, por favor, faz que agora não. E se eles Não falam dá. não dá, eu falo, então não vai dar mesmo. Então não se resolve, né? Lógico, quando não é coisa muito importante, porque senão eu me viro em mil, me prejudico, às vezes, assim, mas vou, não deixo, né? Então, assim, eu acho que é um pouco, porque às vezes isso me causa um desgaste muito grande, né? Então, não deixa de ser. Eu tô assim, eu não sei muito equilibrar, porque como envolve até meus pais, né? Eu acho que eu tenho que fazer tudo por eles, né? Mas às vezes isso me causa um desgaste, né? Uma coisa que, que eu preciso. Então, eu acho que falta um pouquinho de amor próprio. Tem horas que eu tenho que falar, olha, não dá, né? Porque é o momento que eu vejo que prejudica, o que me faz. Aí eu fica nesse. Dilema. É, Me diz uma entendeu? coisa. Por que é tão difícil dizer não? Pois é. Ah, pois é. E aí? Vamos parar, vamos desenhar um pouco sobre isso. Por que é Eu, difícil dizer é, não? eu tenho esse problema da Gláucia, principalmente com os meus pais também. Eu não consigo dizer não. E às vezes é o que a Gláucia falou. Você já tem um momento que eu tenho que pensar em mim, porque aí às vezes eu fico desesperada, porque eu tenho que ir lá, mas eu não estou bem. E aí, quem vai olhar por mim, né? Aí eu queria também. Aí eu tento agora dar um jeitinho, liga para um irmão, fala, ó, vai lá, dá um suporte, eu vejo assim. Eu estou aprendendo também a me amar dessa maneira. Não negligenciar, porque jamais. Mas eu estou aprendendo que isso não é negligenciar. Isso aqui, que para mim antes era eu negligenciar, eu falar não. E isso está ficando mais leve para mim. Hoje É. dá, hoje não dá. Estou aprendendo a medir, porque eu me cobrava muito. Eu agora posso dizer que eu entendo isso melhor. É. Mas eu me anulei tanto, eu deixei Então, os aí. outros passar tanto por cima de mim. Não eram tantas pessoas assim, eram duas. Mas me anulei tanto por causa dessas duas pessoas, passaram tanto por cima de mim que eu adoeci. Pois é. Eu adoeci. E não foi um pouquinho, foram anos, né? Anos.
E então, eu acabei adoecendo. Agora, então, eu entendo isso melhor, né? Mas agora eu estou numa outra fase. Eu moro sozinha, os filhos já casaram, têm a vida deles. Entrou numa outra fase. Eu adoeci, fiquei mal. Quando eu comecei a me recuperar, eu entrei numa outra fase. Graças a Então, mas Deus. agora eu consigo entender isso. Agora eu pratico isso na medida do possível. Mas é muito difícil. Isso que vocês estão falando, principalmente quando se fala de pais, De paz. é muito complicado. E eu morava aqui em Santos, eu moro aqui em Santos só, meus irmãos moram todos fora. Então não adianta, às vezes a gente é em 5 filhos, mas é um só que toma conta, É. né? Então, é isso que aconteceu. Agora eu entendo um pouco melhor, eu tento às vezes dizer, não, não posso. Quem está aprendendo isso comigo são meu filho com as netas, né? Que de vez em quando então vem falar, não, hoje eu não posso, hoje não dá. E aí sim, mas foi muito difícil. É um aprendizado muito complicado, não é fácil não. Nós podemos dizer que a gente tem uma crença, que a gente carrega uma crença, não em relação a cuidar dos pais, não é isso, mas uma crença de não falar não e sempre Com estar certeza. à disposição de todos. Eu acho que Com sim. Eu acho que faz certeza. até parte da educação, não é? Exatamente. Eu fui educada há muitos anos atrás, né? Então, não, tem que ser gentil, tem que ajudar, tem que falar que sim. E na escola, colégio de freira, né? Então, é sempre assim, sempre você tinha que estar à disposição, ser a boazinha, ser gentil. Então, eu acho que na primeira infância, na infância, a gente carrega isso, vai embora, né? E outra coisa que eu acho, eu tive uma educação de nunca dizer não, nunca ser mal educado, nunca deixar para o próximo. Mesmo Para que o se eu tivesse próximo. que dizer não para mim, mas tinha que sempre ser o certinho, a certinha, a correta, o bonzinho, né? Não que certo e correto, mas tudo tinha que. Eu acho que também é um pouco da questão da aceitabilidade. Porque quando você é assim, as pessoas, quando você começa a dizer não, as pessoas começam a te olhar, não, como ela está dizendo não? Começa a te barrar, né? Eu lembro, acho que eu já contei aqui, que eu tinha 30 anos que eu comecei a aprender a dizer não, mas eu tenho um problema que acho que passa um tempo e esqueço. Aí eu tenho que voltar Mas é porque mesmo. caía meu cabelo, eu somatizava muito. Aí eu É percebi muito forte. É é, muito forte isso na gente, é muito forte. eu percebi que eu dizia assim para todo mundo e não para mim, mas assim, agora eu estou numa fase assim, eu não sei, algumas coisas eu sei lidar, mas quando envolve meus pais, eu falei, agora tenho que voltar para a terapia mesmo. Agora, sem brincadeira, sinceramente, porque eu volto, sabe, parece que eu Regride. regrido um pouco, sabe? Porque eu acho que é isso. E para outras pessoas também. Outro dia me peguei, falei, quer saber? Eu estou de paciência cheia, porque todo mundo gosta de você resolver isso para mim. Dá para ver não sei o que para mim? Ah, dá, eu resolvo, eu vejo. Só que eu estou numa fase da minha vida que eu mal tenho tempo, eu não tenho tempo, pouco tenho tempo para mim, né? E aí eu fico, para não dizer para as pessoas que eu não vou ajudar, aí outro dia me peguei, eu falei, não, peraí, eu vou começar a cortar, porque já o que eu tenho é muita coisa, né, para resolver, e eu tenho que separar um tempo para mim. Eu estou voltando a encher de coisa e pegar o problema dos outros para ajudar, e, né, eu não sei dizer que não, se a pessoa fala para mim, eu não sei dizer não, ó. Então, eu estou vendo que eu estou ficando. Por isso que eu Está tenho que voltar para. somatizando. Está somatizando tudo. Ó, eu vou ler o texto para que a gente converse um pouco mais sobre isso. O amor deve nos abraçar também. É bom o amor que vem do outro. É fundamental amar o outro.
mas é vital o amor que damos a nós mesmos. O auto-amor é o que nos sustenta quando os problemas surgem, quando as dores aparecem, quando as separações machucam. É ele que nos faz a melhor companhia quando nos sentimos sozinhos. A pior solidão é a distância que mantemos de nós mesmos. O amor por si mesmo mantém a dignidade pessoal, de modo a evitar que, diante dos inevitáveis reveses da vida, fiquemos indefinidamente no chão, como vítimas inertes, expondo feridas que não deixamos cicatrizar. Quem se ama também cai e se fere, porém não se acostuma ao chão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O amor que sentimos por nós é o que nos leva à diluição das nossas culpas, pela compreensão dos nossos erros diante da imperfeição humana. O amor nos fala que ninguém pode ser definido por um erro. Entretanto, nos estimula a correção dos nossos enganos. O amor não condena nem absolve, ele restaura. Há momentos, contudo, que nos sentimos tão no fundo do poço que não conseguimos sentir um pingo de amor por nós. Nessas horas, é preciso nos colocarmos diante de Deus e sentir que, apesar de todas as nossas inconsistências e fragilidades, exatamente por elas, Ele não nos julga, Ele não nos deprecia, não nos condena. Nunca fica desapontado conosco. Ele nos ama pelo que somos, não pelo que fazemos. Exatamente agora, Deus simplesmente nos abraça, com ternura. Sintamos pelo menos uma faísca do amor mais genuíno que há no mundo, o amor que para tudo o que está fazendo, só para nos encontrar na candura de um abraço. E aí? Muitas reflexões? Sim, acho que eu preciso me abraçar mais. O amor deve nos abraçar também. É bom o amor que vem do outro. Esse está em falta. Tá não. Ó, vou te contar uma coisa. Você participa todo dia de um grupo, das 5h30 das 17h30 às 18h45, que te dá amor todo dia. Não, sim, é verdade. Às Talvez vezes, um pouquinho mais. a gente às vezes quer um amor diferente. Né? A gente quer um amor diferente. Esse outro está em falta, Silviane. Esse está difícil. E o nosso amor? É isso que eu falo. O amor que nós temos por nós. Esse tem que suprir, né? Acho que a gente tem que aprender. Esse amor que a gente tem pela gente tem que suprir tudo na gente. Mas acho que a gente tem que se dar tanto e esquece da gente mesmo. Então, é aquele amor que eu falei assim, ó, vamos lembrar da música Monte Castelo? É nesse sentido, a gente conseguiu já desenvolver isso conosco, esse amor, a gente já conseguiu se sentir feliz com a gente, mesmo dando os passos errados. Mas assim, ó, tô tentando, Deus, tô tentando. Hoje eu consegui, amanhã eu não sei, mas hoje eu consegui. Ou ainda tô na dependência do outro. Acho que é a falta de auto-amor mesmo. De se amar mais, de impor os limites. Então, a gente tem que aprender, né, Gláucia? Veja isso. A gente falar não para as pessoas e continuar se gostando, achando que a gente fez certo, que não tem aquela coisa, devia ter falado sim, eu acho que eu vou telefonar, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Qual é a diferença? Né? Para se amar,
Aí a gente prova que a gente se ama. Qual é a diferença? Ó, qual é a diferença? Vamos pensar juntos. Tá, eu tô na minha vida, eu trabalho, tenho minha casa, tenho filhos, tenho marido, tenho pais idosos para tomar conta, tenho tudo. Vou sobrecarregando, eu tenho todo esse peso nas minhas costas. Quando eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe, eu tô feliz? Ou eu tô por obrigação? Não, Ou eu estou por uma crença? Não, tô feliz. Eu consigo passar amor ou eu tô contrariado? Porque meu irmão não veio. Ah, não. Não. É isso que a gente tem que começar a pensar. Eu tô plena. Eu assumi isso daqui, eu tô plena. É. Eu Porque, fazia isso com a maior felicidade do mundo. ó, Sim, era eu. eu vou fazer que nem o Sérgio faz, tá? Desculpa aí, mas eu vou fazer. Sim, a gente tinha tanta alegria no coração. Por que que cansa? Cansa? Não, cansa. Por que que contraria? É verdade. Não, não Por me que que conta. pede... Por Oi, que que... desculpa. Por que que pede libertação? Porque as Por pessoas que que... abusam. Tem um porquê, entendeu? Não é 100%. É verdade, acho que a gente não. Por Eu quê? tinha. É aquilo que a gente vai falar assim, ó. Ah, pai e mãe abusam. Eles estão lá, gente. Eles nem sabem do que está acontecendo com a gente. Muitas vezes eles não conseguem mais reconhecer o nosso dia a dia. É verdade. Eu tinha uma psicóloga em Santos que ela, assim, amo de paixão. E ela falava assim, tudo bem, você pode dizer o seu não, mas como que você faz o seu não? Fala o seu não. Se você falar o seu não, ó, vem cá, segurar na mão da pessoa, olhar nos olhos e falar assim, para mim não dá. Eu tô no meu limite, eu tô precisando desse tempinho. Ou você já chega estressada, gritando, arrancando os cabelos. É aí que Essa é a estressa. diferença. É aí que estressa, porque você pode estar por um fio e tem que chegar doce, amável, singela. Mas por que que você tem que chegar? É, Leda, é verdade. Porque, ó, se Ainda você. mais Então, hoje. muitas vezes a gente consegue notar que a gente não chegou nem doce nem singela. A gente chegou com os dois pés no peito. Não, A assim, gente- eu me eu não eu faço assim, até assim, me pego várias vezes agradecendo, porque eu já passei daquela fase de me revoltar com os irmãos, né? Então agora eu boto naquela conta, faz quem quer, faz quem, né? Como é que é? Cada um dá o que pode, né? O que tem para dar, né? Então eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. E às vezes eu me pego até agradecendo que eles ainda estão aqui, que eu estou podendo fazer por eles, né? Algumas vezes é que eu me pego assim, pô, hoje eu queria ficar na minha casa, mas aí eu fico, mas eles estão sozinhos lá, eu vou, sabe assim, com um domingo que você quer ficar na tua casa, alguma coisa, não, mas eu vou e tal. Eu, eu, então eu vou de coração, mas cansa é o todo, né? Aí quando você põe isso com tudo, aí você começa a se sentir pressionado, mas eu priorizo. Por exemplo, para mim, eles são prioridade, né? Então, eu ponho nessa conta aqui que é prioridade, eu faço o que tiver que fazer. Mas aí eu todo, e eu às vezes você conta com alguém para te ajudar e a pessoa diz que não, eu tento botar nessa conta aí do cada um dá o que pode, mas tem hora que eu fico um Aí pouco. fica difícil às vezes, né? Aí às vezes Oi, eu me revolto. Silviane. É que às vezes fica difícil, parece que as pessoas não dão nada e porque nunca podem nada. Nunca pode. Mas aí é onde que tá, né? A nossa expectativa é zero, né?
A gente pode contar com a gente não vai poder contar com o outro. Por quê? O outro, se ele vier ajudar, tá tudo certo, mas às vezes ele não tem nem ideia do que está acontecendo. Ah, mas eu estou tentando conversar, eu estou tentando, mas ele está lá vivendo a vida dele. É isso que a E gente às aí? vezes não consegue aceitar que as pessoas não têm esse mesmo entendimento da gente. A gente está achando que ela devia enxergar e ver assim, assado, e ela não está nem aí. Eu tinha um tio que sempre dizia que o ser humano, tudo aquilo que você faz um dia como um favor, no dia seguinte para ele se torna sua obrigação. Por isso que quando você diz não, a pessoa acha um absurdo, né? Porque ela acha É, que você fez, então você se tornou uma obrigação sua de sempre estar ali presente para atender, né? eu acho que assim, ó, é a frase que a gente precisa não, a gente faz assim, se sentir Tem que bem. trabalhar. Mas nessa, não tem não, a gente não tem nada, a gente faz se a gente quiser, né? Mas assim, que a gente pode tentar. O amor deve nos abraçar também. É bom o amor que vem do outro, mas é fundamental amar o outro, mas é vital o amor que damos a nós mesmos. E isso faz parte do amor que nós damos a nós mesmos. Muitas vezes a gente vive 36 horas para o outro. Aí você fala, Valéria, só tem 24. Não, a gente arruma 36 num dia e a gente esquece totalmente de nós. E aí, quando a gente vai se procurar, a gente vai dar o quê? O que a gente está dando? Nada. Já está tão cansada, tão perdida, nem. É só isso. Porque será que a gente está dando alegria, a gente está tratando bem, a gente está falando com amor, a gente está fazendo? Ou a gente está num nível tão estressado, tão cansado, que a gente Que a está gente tá a gente está no automático e a gente não consegue mais saber. É uma reflexão, gente. Cada um vai ter a sua resposta. Porque isso faz parte do auto-amor. O auto-amor é o que nos sustenta quando os problemas surgem, quando as dores aparecem, quando as separações machucam. Porque muitas vezes a gente vai se afastando da gente e o que vai acontecendo? A gente vai ficando amargo, a gente vai ficando triste. E a gente não reconhece isso. Ou não acontece? E às vezes a gente vai dizendo sim, 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 né, para o outro, com o ideal, com uma ilusão que o outro vai continuar gostando da gente, que a gente está dizendo sim. Se a gente disser não, aí o outro não vai gostar mais da gente. E assim também a gente está se perdendo da gente mesmo. A gente não Porque a queria questão dizer não sim. é o outro, né? A questão não é o outro, é você. Gente. Né? Se você disse não, ou se você disse sim, a questão é como você lida com isso, né? Como é que isso fica para você. Agora, o que o outro vai fazer com isso, a gente já não pode dar conta. Se ele vai ficar chateado, se ele vai ficar bravo, se ele vai deixar de gostar, se ele vai concordar, vai ficar com raiva. Aí não dá para a gente também ficar contente e o outro também ficar, a gente querer, né? Absorver, né, o que o outro vai fazer, né? É porque, assim, o exemplo que a Renata está dando, né? A gente sempre fica nessa dependência, uma codependência. E aí, de repente, o outro toma uma decisão e você fica ali sozinho. Porque você não está acompanhando. Vou dar um exemplo de filhos. Filhos crescem, casam, vão embora. E aí? Você fica como? Sozinha. Sozinha, né, Lê? Sozinha. E tá fica tudo bem. certo. E tá tudo fica certo. bem. Porque a gente cria para isso, não é? E fica bem. Fica bem se desenvolveu esse auto-amor. Sim, então tá. Se não desenvolveu, vai viver o quê? Vai ficar cobrando, né? Fica cobrando dos filhos, né? Vai viver aquela síndrome, né? A síndrome do
do ninho Ninho vazio. vazio, Fica assim vazio, horrível. vai Gente, entrar em não- depressão, vai entrar em crises de ansiedade, vai querer um monte de coisa, porque ele seguiu a vida como ele precisava seguir. Faz parte É. da nossa evolução. E filhos são empréstimos. É um empréstimo que Deus deu a nós. Então, empréstimos que retornarão. Fizemos a nossa parte, E eles libertem, caminham, né? e E eles é uma caminham. alegria quando eles conseguem caminhar com as próprias perninhas, começam, né? Vão estudar fora, ou casam, enfim. Então, isso é muito bom. E a vida segue, né? Agora, se a vida não seguir, é que tem algo errado. É que esse amor não está tão bem compreendido, né? Ou não? Ou tá? É. Peguei o ponto fraco de todo mundo, né? Falou de filho, amarra é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Eu não sei, porque eu não tenho filhos. Mas eu imagino que deva ser assim. Pelo que eu vejo da minha mãe, ela até hoje quer todo mundo embaixo da asa dela. Quer dizer, Minha não mãe- tanto agora que ela está doente, né? Tá com Alzheimer, mas antes ela sempre tentava manipular a gente, querer a gente embaixo da asa dela. Mas quem ama liberta, né? Tem que deixar a Liberta. pessoa livre. Você sabe que uma ocasião eu estava fazendo uma audiência com um juiz e ele deu um exemplo tão assim, não sei o que a gente estava conversando outros assuntos entre uma audiência e outra, e ele falou que ele colocou a situação do amor romântico, né? O amor homem e mulher. Ele falou assim: se você quer trazer o homem para você ou a mulher para você, pensa numa bandeja com copos cheios. Se você traz a bandeja para você, o líquido vai. Se você empurra, o líquido vem. Ele falou assim: essa é a situação do amor. Quanto mais você quer trazer a pessoa para você, você está afastando ela de você. Se você está afastando, ela vem. E ele fez essa comparação. E se você pensar bem, é isso. Quanto mais a gente quer a pessoa do nosso lado, aquela posse, aquela coisa de ter a pessoa junto da gente, a pessoa não quer ninguém. Tem muita gente que não quer gente grudada. Ai, não, que grude, não sei o quê. Agora, se você fizer um doce, se você fizer uma frescura, não fez de conta que não está ligando, a pessoa vai procurar. Era essa a comparação que ele deu. Nesse sentido, eu fiquei pensando nisso, acho que ele tinha uma certa razão. A razão dele que eu dou assim, se for uma paixão, aí tá tudo certo, porque acho que o amor não é assim. Não vejo um amor assim, eu vejo um amor eu vejo um amor companheiro, né? Assim, Esse amor as pessoas, maduro já não mais, né? eu falei assim, eu acho que assim, as pessoas a gente confunde muito, né? Esse fator da paixão, da posse, né? Tem que ser e do amor. O amor é calmo, ele é sereno, né? O Ruiz, o nosso mentor do Pingo de Luz, ele fala: o amor é a solução. Né? O amor é a solução, ele soluciona os problemas. Onde tem amor, está tudo solucionado. Agora, onde não há amor, há aprendizados. Né? Então, assim, eu acho que o amor, o que ele fala, esse juiz que ele te deu de exemplo, é perfeito, como paixão. Como a grande parte de nós, a gente não sabe amar plenamente. A gente está começando, né? Então, eu acho que esse exemplo bate. Nesse sentido. O amor tem tempo, né? No começo, realmente, eu acho que é mais a paixão mesmo, né? Depois, a coisa tende a caminhar, aquele fogo, aquela coisa branda, e você vive esse amor pleno, que é o companheirismo, a parceria, né? Uma coisa mais tranquila, mais calma. É diferente mesmo. O começo E aí, assim, e assim, estamos apaixonados por nós ou estamos nos amando? A minha conversa no espelho é apaixonada ou é uma declaração de amor? Que a Leda nos ensina a conversarmos bastante no
no espelho. E aí, como estamos? Essa conversa no espelho não rola aqui em casa, meu marido vai. Eu já estou esquecendo as coisas, já tô ficando meio maluca. Se eu me pegar falando no espelho sozinho, Imagina, gente, não, não dá. Vai ser internada, né, Solange? Eu acho que eu já passei pela fase da paixão comigo, onde teve muitos altos e baixos, e agora eu acho que eu já estou na fase do amor comigo. Porque, assim, tudo isso que eu ouvi vocês falarem dos pais e tudo, eu vivo um mexilhão disso, né, todos os dias. Porque eu tenho minha mãe e meu irmão dentro de casa, né? Então, assim, eu tenho que, de certa maneira, saber lidar com isso. E o que eu vejo é que tem dias que eu estou possessa, porque eu sinto isso como uma obrigação, tem dias que eu vejo que, ai meu Deus, eu estou tendo a oportunidade de estar com eles, bom que eu estou podendo ajudá-los, né? Tem dias que eu tenho vontade de xingar, tem dias que eu tenho vontade de abraçar, e eu acho que no final das contas, isso tudo faz parte desse amor sereno aí que a Valéria está falando. Hoje, quando eu falo que eu já me apaixonei por mim e que eu tinha esses altos e baixos, eu já fiquei doente, eu já fiquei bem, eu já fiquei isso, eu não sabia dizer não. Hoje eu já consigo dizer não, eu consigo me preservar, entendeu? Assim, não me incomodar tanto com os nãos que eu falo para eles, né? Mas também sinto, como de vez em quando, como se fosse uma obrigação. Mas no final das contas, eu me pego pensando assim, meu Deus, e se eles não estiverem mais aqui? Como, né? Eu vou sentir falta disso. Então, eu acho que o amor é isso. É tudo isso junto, misturado, e que você não consegue assim definir, né? É tranquilo, é tranquilo. Quando você pode dar tranquilidade, é tranquilo. Quando não dá para dar tranquilidade, você não dá. Mas existe uma energia de amor em tudo isso. Sei lá, não sei explicar. É difícil, viu, Valéria? É bem Eu difícil. imagino, eu acho que deve ser realmente, Ana Paula, porque assim, é aquilo, a gente está começando a aprender esse sentimento, a gente não tem ele pleno, é Engraçado. aprendizado, Mas né? quando você vê no final, assim, você para pensar e você vê no final da linha, você vê que, meu, você ama, né? Com os altos e baixos, Verdade. isso eu acho que é o tranquilo, isso eu acho que é o sereno, entendeu? Independente de ter esse sobe, desce, desce, sobe, e briga, e hoje eu dou beijo, que eu tô com saudade, senti saudade, não senti, né? Então, por isso que eu falo, eu acho que eu já me apaixonei por mim, já briguei comigo, hoje eu tô tranquila, amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Mas como que é? O dia de amanhã pertence a Deus. A gente tem o É, hoje. Então, o teu hoje, cada dia você vai fazer de um jeito. a Certo. E experiência, assim, né? Vai te fazendo aprender a ver as coisas, né? eu acho que assim, o que é positivo, o que é legal, é que você já consegue ver. Tem dia que eu tô querendo matar mesmo. Não tô sem paciência. Aí você fala, mas como que você vai falar uma coisa dessa? Gente, gente Mas tem paciência, não me já não culpo se mais. já se culpou, hoje em dia não se culpa. Perfeito, já conseguiu amadurecer. É o que você consegue, né? É aquilo que você consegue, né? Então, assim, e isso é legal. Eu consigo isso, então vou fazer isso e daqui a pouco vou tentar fazer mais um pouquinho, né? Agora, o sentimento de culpa, essa cobrança, eu tenho que ser sempre melhor, É. a gente vai estar tentando, deixando de fazer pela gente mesmo. E assim, mas eu não tenho o que fazer? Não, você pode olhar seus pais, se você sentir vontade, não tem nada contra seus filhos, mas se você não se olhar, você não vai conseguir dar para o outro. Verdade. É Porque aquela história, você tá num avião e o avião tá caindo, né? Se você não puser a máscara primeiro em você para você tentar se salvar, você não vai salvar ninguém, você não vai né? salvar ninguém.
Então, assim, se a gente não tiver bem, né? Jesus fala, né? Como que é? O importante não é o que sai pela, Que não é o que sai, entra, é o que sai. o que entra pela O boca, é o importante que não é o que sai. entra, é o que sai. Porque o que sai é o que está no coração. Então, se a gente não está bem, se a gente não consegue dar amor, a gente não vai ter o que dar, né? Então, é algo que se faz pensar, né? Então, vamos continuar na nossa página aqui. É ele que nos faz a melhor companhia quando nos sentimos sozinhos. O amor. A pior solidão é a distância que mantemos de nós mesmos. É verdade? Existe aquela história que quando a gente está... você pode ter uma multidão perto de você, mas você está se sentindo solitário. É verdade isso? É verdade. É verdade. É verdade. Para falar a verdade, eu vou me reportar, não diretamente a mim, mas isso acontece. Eu estou me lembrando que quando meu pai faleceu, a minha mãe ela falava que muitas vezes ela estava no meio de tantas pessoas e ela se via sozinha. Ela não conseguia, ela olhava para um, olhava para outro, e ela se sentia totalmente sozinha, ela não conseguia mais se ambientar. Ela ficou muito tempo assim, perdida. E eu acredito isso mesmo. Quando você não está bem com você mesma, você pode estar numa roda de amigos, numa festa, que você está isolado. Você não está, não tá, é verdade mesmo. Você está sozinho. As pessoas estão ali, né? Se você não está bem, você não vai ver alegria, né? Aquela alegria que aquela pessoa está tendo te irrita. Sabe? É aquela coisa assim, tá rindo por quê, né? Tá rindo por quê? Né? Então, fica difícil, né? O amor por si mesmo mantém a dignidade pessoal, de modo a evitar que, diante dos inevitáveis reveses da vida, fiquemos indefinidamente no chão, como vítimas inertes, expondo feridas que não deixamos cicatrizar. Quem se ama cai e se fere, porém não se acostuma ao chão. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E aí? Oi, seu José? Correto. Eu perdi uma namorada por causa disso, por causa da solidão. Porque eu realmente eu me sinto, sou muito solitário. Eu fui ao cinema com ela e dei um passo na frente dela. Aí ela perguntou, o que que há? Eu falei, eu pensei que estava sozinha. Acabou o namoro ali na hora. Acabou o namoro na hora? A moça não entendeu, seu José? Não, não entendeu, não. Ô, meu pai. Eu Tem acho coisa... eu tenho uma terapeuta que ela falava assim, isso foi livramento. Ela fala bem assim, isso foi um livramento. Isso foi quando eu estava na fazenda. As pessoas, quando saem assim da nossa vida, ela sempre fala assim, isso daí foi um livramento. Foi um livramento, seu José? Seu José fechou ali o microfone. O que você está pensando? Oi, eu acho Ana. que isso que você falou, da gente cair e levantar, eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente pode ter na vida, né? Porque como é importante a gente saber levantar, né? Se amar e se levantar, né? Porque a gente passa a vida caindo, entendeu? Cair, E se você... cair é natural, a gente cai mesmo. Agora, saber levantar, que é difícil, é o mais difícil. Acho que é um dos maiores aprendizados da vida que a gente tem. E saber levantar com serenidade é um passo e tanto na vida, né? Mas, ó, vamos parar lá, vamos. Quando a gente tinha, estava na adolescência. Cair, a gente caía. Mas para a gente levantar, a gente sofria muito mais, não era verdade?
Aí, conforme a gente foi ganhando a Exatamente. maturidade, a gente continua caindo. Mas levantar já é um pouco mais fácil, né? Porque a gente sabe Você assim. foi muito longe na adolescência. Você foi Na muito adolescência longe. tudo é drama, né? Tudo é terrível, tudo vai acabar, vai morrer todo mundo, é Mas muito não é difícil. recente, não foi tão longe, não. Ah, Foi muito longe. Na adolescência, que a gente caía e chorava. Não, não faz muito tempo. Tem fases da aqui. vida da gente para levantar, demorou, custou, choramos muito. Eu, principalmente, chorei bastante também para me levantar. E não foi na adolescência, não, faz uns anos atrás. Mas assim, ó, se fosse na adolescência, a primeira coisa era sentar e falar assim, eu vou morrer. É, e tudo muito difícil na adolescência. Aí, quando a gente vai ganhando maturidade, a gente fala assim, não, tá doendo, tal, vou ficar aqui mais quietinha, aqui no sofá, tal. Depois a gente já vai assim, não, não vai dar tempo, eu vou chorar, mas eu vou ter que levantar, trabalhar amanhã e acabou. Vamos, né, Valéria? Vamos embora. Vambora, porque Bora, fazer o bora, quê? bora lá. Eu falo, gente, assim, aí todo mundo me pergunta assim, você não chora por causa do câncer? Eu falo assim, não estou dizendo que eu choro, mas eu não tenho tempo. Eu quero viver. Então tem assim, eu choro, olho para mim e falo assim, meu, levanta porque não dá Vamos tempo. embora, vamos embora. Porque se eu for ficar sentada chorando, não Não, anda. O e tratamento não não vai. adianta nada. Vocês estão falando de música, tem uma música assim, levanta, sacode a poeira e dá a boca por cima. Dá volta por cima. Não É, é? Sabe? Tem uma música assim. é isso E, mesmo. É que e você aí, fica assim, chorando, as pessoas pra às trás vezes do falam que assim, você é guerreira. Não, gente, não sou, não. Tem as minhas dificuldades, né? Tem as minhas dificuldades, tem os meus dias. Mas se eu posso falar que o câncer me ensinou foi isso. Não dá tempo. Não dá. Eu tenho que ser rápida. Eu tenho que. você tem a consciência, né, de que se você não correr atrás de fazer as coisas direito e se ficar se É. abatendo, não vai Nada resolver, vem, vai, nada vem Não, de bandeja. Nada vem de não, bandeja. vai se não vai. entregando e não vai resolver. E de Sabe? continuar vivendo mesmo com tudo isso, né? E Mesmo muito, com a né? preocupação, mesmo com o Gente, problema, continuar vivendo. Não vai Né? Então, parar, assim, né? não dá. E aí você fala assim: um dia você está embaixo? Tô, mas outro dia eu estou no meio, outro dia eu estou em cima, e assim vai, porque a vida é ciclo, então tá tudo certo. Né? Agora, o meu exemplo é esse, de outras pessoas são tantos outros casos. Né? Cada um tem um aprendizado, e a gente sabe o porquê. Então o meu é mais fácil, o meu Não, para cada um tem a sua importância, e sua dor, e seu aprendizado. Né? Ninguém como que a dor do outro não é maior. A dor que o outro está sentindo, que o irmão sente, é igual e na mesma intensidade de qualquer outra pessoa. Né? Porque, assim, se a gente ainda for falar, a minha é maior, aí é loucura de vez. Nem dá para Aí medir. não dá. Depende do preparo Dor, de cada um, de como ele enxerga aquela. mas tem gente que é assim mesmo, né? Tem gente que sempre acha que sofre mais, que dói mais. É mesmo que não existe uma gradação de Vai dor no conversar com uma pessoa, às sentimento. vezes você fala, eu cortei meu braço. Ela fala, mas eu também cortei. Mas rasgou aqui. Mas o meu rasgou aqui e aqui. Mas eu tive negócio. Mas eu sempre tem. Mas eu. Ei, Valéria, oi. será que não existe mesmo uma gradação da dor em questão de sentimento? As dores são iguais de uma pessoa para outra? Ou um sofre com muito mais intensidade que o outro? Será que não existe? Será que a Renata pode nos explicar? Será que tem, Renata? Isso é muito individual. Não tem como a gente medir, pesar e Mensurar. dizer, né? Existe uma coisa chamada resiliência, né? Esse é um conceito da física. Então, aquele mesmo metal, ele absorve aquela pressão e ele vai suportando aquela pressão, depois ele volta ao normal. E vou dar um exemplo social.
Se a gente pega numa comunidade uma pessoa que está estudando, está trabalhando, está correndo atrás, e tem aquela pessoa que está no mesmo contexto e que cede, faz a escolha pela criminalidade. As duas estão ali na mesma situação, no mesmo meio social. O que diferencia o que está dentro? Aquilo que ela acredita, os valores dela. Exatamente, o que está dentro. Então, de repente, assim, a gente... eu sei o que é uma dor de cabeça. Tá. Aí, quando o outro fala que tem uma dor de cabeça, o parâmetro é da minha dor de cabeça, não é do outro. Né? Eu até sei, talvez o do outro seja maior ou menor, ou de outro estilo de dor, não sei. Então, não dá, é muito particular. É muito particular, né? É muito subjetivo, né? Muito subjetivo mesmo, né? Você sabe que em questão de dor, existe dor física mesmo, existe uma diferença, né, entre as pessoas. Tem pessoas que têm uma dor física, que nem você falou, dor de cabeça, de um corte, seja lá, num limiar de dor mais baixo. Então, quer dizer, essa pessoa, por uma coisa pequena, ela sente uma dor muito grande, e tem gente que tem uma dor enorme, entendeu? E tem E um acha que é uma limiar de dor. dorzinha. Exatamente. Quer dizer, ela não sente tanta dor. Fisicamente, isso existe mesmo. Vai depender, tudo depende da tua condição de lidar com aquilo. O meu dentista, eu tinha um dentista em Santos que ele falava assim para mim: Valéria, no dia que você chegar aqui e falar para mim, ou me ligar, falar assim, eu tô com dor, ele falou assim, eu fecho consultório, porque o negócio vai estar feio, feio. Ele falou assim, porque você, às vezes ele fala assim, você tem uma cratera e você tá de boa. E tem outros, né? Então, assim, esse é o limiar da dor física que a Ana Paula está tentando dizer. Mas aí só não existe a dor física, existe também aquela emocional. Exatamente. Que é essa, né? E às vezes junta tudo. Às vezes a pessoa mistura a dor física com a dor emocional. A dor física você toma um comprimido e às vezes ela até melhora ou passa. A dor emocional não tem comprimido que dê conta. Não, e aí assim, né? Chega aquele que fala assim, chega uma Valéria que fala, bora! Ela vai querer pegar o tênis dela e atirar já. Some na minha frente. Porque como que eu vou querer andar? Eu tô com a minha dor e a gente precisa respeitar, sim. Sabe? Tem Aí gente que enfrenta Mas tem que ter o tempo, né? né? Cada um tem o seu tempo, né? Tem que ter aquele tempo. A gente tem que respeitar o tempo da pessoa também que está sofrendo. Tem gente que enfrenta a dor, tem gente que curte a dor, né? Tem gente que nega a dor. Então, é muito do interno mesmo da pessoa. Como tem aquela cobrança social você está no enterro, você teve um desencarne na sua família. Você tem que chorar. Não. Como é que você está por dentro? Tem gente que Ninguém não consegue chora na hora, ver. né? Tem gente Chora que não chora depois, na hora, vai chorar depois, né? Ou não chora, né? Mas tem uma outra vivência de tristeza, de luto, né? Que não necessariamente são as lágrimas, né? É muita loucura, gente. É muita loucura, assim, de a gente conseguir compreender. Cada um tem o seu jeito, né? Mas tem gente que vai passar por essa dor emocional e vai ficar essa encarnação inteira abraçada nela. Também. Como é que a Regina falava, Valéria? Agarrada no ódio, né? Agarrada no ódio. Tá ali que não solta o negócio, né? A dor é minha. A dor é minha, né? E eu tô ali agarrada, porque, né? Eu tenho que falar dela, e ela que me alimenta, e vai ser assim. E assim, por mais que se faça trabalhos, por mais que tenha terapeutas, ela não quer dar esse passo, e a gente precisa respeitar. Que nenhum grupo desse para ela é terrível. Ela não vai ficar bem. Enquanto todo mundo aqui sai feliz, que alegria, tal, para ela não vai ficar bem.
essa positividade, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar, porque para ela é como uma agressão, não é, Renata? Sim. Como eu falei antes, tem gente que curte a dor, se debulha e fica nisso, né? E não sai. Não sai, não quer sair. Fica na queixa mesmo, né? Vai viver. Aí se porque melhorar uma coisa, você vai ver que a pessoa vai arrumar outra coisa e vem o seu mesmo problema. Nossa, tudo acontece com aquela pessoa, né? Que sintonia aquela pessoa está para estar atraindo tudo semelhante, sofrimento e semelhantes, né? Atrai mesmo, né? Atrai mesmo, atrai, né? Atrai sim. Como a gente atrai coisa boa também quando a gente está bem, né? Quando a pessoa não está, acho que atrai o ruim. É isso aí. O amor que sentimos por nós é o que nos leva à diluição das nossas culpas. A gente já tinha parado para pensar nisso? O amor que sentimos por nós é o que nos leva à diluição das nossas culpas, pela compreensão dos nossos erros diante da imperfeição humana. O amor nos fala que ninguém pode ser definido por um erro, entretanto, nos estimula a correção dos nossos enganos. O amor não condena nem absorve, ele restaura. Consegue. E aí? Se amar mais a gente não vai se sentir tão culpada quando diz não ou quando Por a quê? gente faz coisa que não deveria ter feito, mas naquele dia a gente não conseguiu vencer. A gente não vai ficar remoendo. É isso que eu falei aquela hora, né? No final, apesar de tudo brigar, apesar disso, no final é amor, né? Então, assim, o amor vem e ele restaura aquele dia que você brigou, ele ajuda naquele dia que você estava apaixonada por eles, entendeu? Ele arruma tudo, né? Ele arruma tudo que acontece quando existe amor, né? Quando existe amor, né? Como diz o Ruiz, o amor é a solução. Não significa que a gente não vai ter aprendizado. Exatamente. Nós teremos aprendizado, e o aprendizado é com a gente mesmo, né? Mas não tem dia que a gente não consegue. E aí, se a gente tem amor pela gente, a gente vai entender. Hoje eu não estava num bom dia, hoje eu estava realmente insegura. Eu vou conseguir me compreender, eu vou me acolher. Eu vou ter o ato de amor, porque muitas vezes a gente tem esse ato de acolhimento com o outro. Mas com a gente não. Mas com a gente não. A gente pega todos os chicotinhos, de preferência os coloridos, e a gente vai para o autoflagelamento, autoflagelação. E vai e se critica, e faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e a culpa vai lá em cima. É ou não é? É verdade. Não sei. Aí eu... Você não sabe, Leda? Você não é assim. Você não pega os chicotinhos. Você não pega eu falo comigo. Eu me chamo atenção. Eu falo, mas outra vez com isso na cabeça, menina? O que você está pensando? Eu falo comigo, que nem uma retardada. Desculpa. Que nem uma sei lá. Mas eu acho que depois passa. Eu não fico com essa coisa, com essa cobrança de dias. É aquela hora ali que eu falo tudo, depois eu faço. É maturidade, Leda. É maturidade, é experiência. Eu acho que isso é a maturidade, é a experiência que traz, né? Que a gente acaba depois não relevando. Leda, eu também falo comigo, eu me chamo atenção. Às vezes eu vou lá e eu falo, Ana, que isso? Pisou na bola. Isso? Tá pensando o quê? Tá pensando que é a princesinha? Então, parece que a gente falando, a gente está ouvindo melhor, né? Você põe para fora, você está ouvindo. Aí eu falo, caramba, hoje não foi legal o que eu fiz, mas é que a Solange tem um marido.
Eu tô aqui, o meu filho está lá dentro, ele vai me achar louca, não tem problema. Mas eu falo. Tá pensando que é a princesinha, amiga? É, só você mesmo. Mas depois, pronto, acabou. Falei ali, desabafei, me chamei a atenção, e pronto, bora para frente. E bora Precisa lá. chamar atenção? Ah, precisa, de vez em quando precisa, porque a gente às vezes encasqueta com umas coisas que alguém tem que falar. Eu não tenho ninguém para falar, falo eu mesmo. Ai, Leda, você devia fazer Ai. igual aqueles bonequinhos de pano, né? Põe na mão uma e na mão outra. Não precisa, Solange. Não Eu vou precisa. escrever eu um mesmo livro, falo. Olha no As espelho, Conversas de Leda. Olha, Leda, você já parou para pensar que você é famosa no YouTube? Não. Conversas de Leda. As conversas de vendo? Leda. Ô, O Leda, espelho. mas eu não falo em voz alta, assim, né? Dependendo Eu da falo. hora, mas eu converso muito mentalmente comigo. Também converso. Eu converso, eu respondo, eu ponho ponto de interrogação, de exclamação, eu faço isso mentalmente, Então. Eu também. Aí, tá vendo? né? Todo mundo conversa, Leda. Eu também converso, Leda. Ultimamente eu tenho falado assim para minha sombra: pode parar. Eu vou ouvir. Segue reto. Eu ainda falo assim: segue reto. Fica de boa, porque eu não vou fazer. Eu agora ando assim, entendeu? Não vou fazer. A Renata falou, é igual o pai. Eu falo muito sozinho. Eu acho que falar sozinho é a coisa mais salutar do mundo. Eu falo sozinho e falo em pensamento também. Ah, tá vendo? Em pensamento. Eu acho que isso daí é um bom exercício. Eu morei 6 anos numa fazenda no estado de Goiás. Hum. Quando eu saía a cavalo, eu saía conversando comigo mesmo. Tá legal. A gente às vezes consegue muitas respostas que conversando com outro a gente não ia conseguir. Porque a gente falando com a gente usa de toda a sinceridade, porque a gente com a gente mesmo. Então não tem aquela coisa, ai, o que ele vai pensar, o que eu vou falar isso. Não tem, é a gente com a gente. Então, é o mais sincero, o mais puro possível. Ô, Leda, eu não consigo imaginar a gente não sendo sincero com a gente. Não sendo. Aí, Ana Paula, acho que assim, eu acho que eu consigo. Eu acho Tem que eu gente que se consigo. desculpa das coisas, eu acho. Sei. Põe a culpa no outro. Põe a culpa no outro. Tá. Eu fiz porque ele ou porque ela, né? né? E aí você se exime. E você falando com você mesmo, você não tem essa barreira, é você. Se você E fizer você não vai magoar o outro. Você está Não. falando com você. Tá falando com você com você. Mas isso daí, quando a gente fala assim, que o nosso nível de honestidade emocional foi desenvolvido. Agora, quando a gente não desenvolve essa honestidade emocional, a gente tenta se enganar, assim, já vi. É mesmo. Aquela coisa que a Leda falou, é o outro, não sou eu. Eu tô aqui plena, pleníssima. Agora o outro... Eu fiz isso por culpa dele. É assim mesmo. E aí onde os problemas existem, né? O problema não é do outro. O outro é o outro. Quem sabe que a gente existe. O problema somos nós mesmos. Vamos lá. Há momentos, contudo, em que nos sentimos tão no fundo do poço que não conseguimos sentir um pingo de amor por nós. Já passamos por esta fase? Já. Nessas horas, olha aí, é preciso nos colocarmos diante de Deus e sentir que, apesar de todas as nossas inconsistências e fragilidades, e certamente por elas, Ele não nos julga, não nos deprecia, não nos condena, nunca fica desapontado conosco. Ele nos ama pelo que somos e não pelo que fazemos. A gente já tinha parado para pensar nisso?
que Deus olha para a gente com toda misericórdia e amor e nos acolhe? A gente sabe disso, né? A gente sente isso, A gente sabe. a gente sente. Não sei, a gente sabe, A gente sentir é sabe. outra coisa. A gente sente, A gente sabe. Às vezes a gente sentimos. esquece, né? Às vezes Vamos fazer passa esse exercício. batido. Ó, é assim, ó, vamos começar a buscar esse sentimento, né? Quando a gente não estiver bem, estiver começando a entrar nessa fase de buscar Deus, de ter essa conversa, não de briga, por favor, né? Mas assim, de conversar, porque a gente vai sentir, e realmente ele não espera nada da gente, porque ele sabe que nós somos. E quando ele fala, ele não está nos menosprezando, mas ele vê que a gente está em crescimento, em evolução. E tá tudo certo, não tem nada errado. É só a gente que é uma coisa que ainda não está capaz de fazer. Não somos a última bolachinha do pacote. E não somos suprassumo. Então, suprassumo nem existe mais, né, gente? Olha a idade. Era bom. Olha lá, suprassumo, Mentex. Ai, meu pai. Todo mundo aqui muito novinho, todo mundo muito jovem aqui. Fala soft. Ainda. O bom é que todo mundo entende. Todo mundo jovem aqui, então. Gente, eu sou do tempo do chinelo japonês, não era havaiana, hein? É chinelo japonês, é. Inteirinha, de Esse daí, chinelo japonês, eu não sei não. aqueles Não. esteiras. Não era havaiana. É que nós tínhamos uma empregada portuguesa e ela falava assim, meu chinelo japonês, era havaiana. E o dia que eu falei isso na escola, vieram me perguntar, mas o meu chinelo, eu falei, para mim é havaiana. Porque tinha um de dedo que era de esteira, lembra? De esteirinha. De palha, né? Palha embaixo, era palha, aquela palha toda trançada. E tinha de esteira também, tipo esteira de praia. E pano, e aquela coisinha do pé em cima era pano, né? Tinha muito em Ribeirão Pires, lá tinha muito japonês, e tinha para vender lá de se monte. diverte. A gente não pode se entregar tanto. A idade, né? Nossa. Oh, meu pai. Exatamente agora, Deus simplesmente nos abraça em ternura. Sintamos, pelo menos, uma faísca do amor mais genuíno que há no mundo. O amor que para tudo o que está fazendo só para nos encontrar na candura de um abraço. Esse é o abraço de Deus. Ele sempre está nos olhando. Bonito, né? E sentimos, vamos sair da filosofia, vamos sair do bonito. Sentimos esse abraço nas horas de maior aprendizado. Olha, hoje eu senti um abraço que eu nem lembrava. A enfermeira que me atendeu da outra vez que eu entrei chorando, eu estava ali na maca, ela chegou para mim e fez assim, deixa eu ver se hoje você está borrando a maquiagem. Aí eu falei, por quê? Você não lembra que eu enxuguei as suas lágrimas? Eu estava aqui com você. Achei tão lindo. E ela falou, e eu vou ficar segurando a sua mão. O nome dela é Lívia. Eu falei, Lívia, eu lembro. Agora eu estou lembrada. Olha, ela lembrou de mim com aquela touca, porque para mim, com todo mundo de touca, é a mesma cara, né? Todo mundo é igual. E hoje eu senti esse amor que ela falou para mim. Olha lá, não vai borrar maquiagem, como se não. Ai, tá vendo? E aí eu falei, nossa, que amor. E ela falou, eu que vou ficar com você. E ela ficou o tempo inteiro lá na confusão, ela lá do lado. Tá bem, não vai chorar. Ela ficava o tempo inteiro, não vai chorar. Eu senti esse amor hoje, esse abraço de uma pessoa que, olha, né? Tão bom. Mas nós todas estávamos lá.
E eu sei. Eu, A gente eu ficava teve uma hora lá que eu falei, eu pensei. Aí eu fiz assim, ó. Eu fiquei falando os nomes. Leda, Virgínia, Vera. Eu estava lá naquela maca falando um monte de coisa comigo mesma. Tá vendo? Tá? E aí a gente vai É, relaxando. Isso é, não é o abraço de Deus? é. Opa! E Quem como? disse que Deus teria que estar aqui? Ele vai mandando os seus apresentantes. Seus anjinhos, seus representantes. Nossa, vai ser isso mesmo. Estávamos todos lá. Ó. Ninguém É. largou a mão de ninguém. E eu verdade. pensei mesmo. Ninguém largou a mão. Melhorou, Silviane? Eu estou para te perguntar até agora a pressão. Melhorei, Ah, então melhorei, tá bom. graças a Deus. A Então Débora tá bom. também foi muito gentil. Ela, depois que a gente acabou as vibrações, ela me mandou um zap, ela me deu reiki também. Ah, que Tá vendo? maravilha. Eu fiquei preocupada. Aí agora eu estava te vendo aí deitado, falei, ela está falando, mas eu vou perguntar se ela melhorou. Que bom. Que essa semana foi meio tensa. Ai, nem me fale. Ó, você vê, é aquilo que a gente estava conversando sobre isso. O amor é dessa forma. É, Um ajuda o outro. Se preocupar com o verdade. outro, né? Um se preocupa com o outro. Um dá a mão para o outro. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor. É. Você vê como a gente consegue sentir esse amor pelo outro muito facilmente. E por que a gente não faz coraçãozinho para nós? É. Tô aprendendo. Acho que a gente se cobra muito. Bastante, né? Não é que a gente vai, vamos dizer assim, nos desculpar de tudo. Não, mas a gente pode olhar com um olhar mais carinhoso, né? Vamos fazer essa proposta para essa semana, um olhar mais carinhoso para nós. Mais gentil. Mais gentil. Gentileza gera gentileza. Com certeza. Mas vamos começar conosco, né? Olhando para nós com amor, não com paixão, mas com amor. Nada de chicotinhos. Nada de chicotinhos coloridos. E com uma voz Quando a gente suave. fala, Ana, quando a gente fala sozinho, falar no espelho, a gente fala e depois fala assim, mas eu te amo, menina. Olha, eu falo, porque o Diego aqui Te ele vai para São amo, Paulo, menina. eu estou sozinha, eu vou andando pela casa falando. Quem acha fala, essa é uma doida, não tem problema. Agora eu tenho a Zoe. A Zoe que me escuta. Eu fico olhando para ela, eu fico falando, ela fica assim. E aí eu vou falando. Na sexta-feira passou uma reportagem no Globo Repórter sobre a gentileza. Eu vi. Né? Muito bacana, porque passou de vários contextos, né? Exatamente. Passou do reiki lá no AC Camargo também, e da comunicação não violenta. E assim, como você recebe as pessoas, né? Faz toda a diferença, já é estudo de artigos, de realmente da saúde mesmo, né? Que faz bem para o cardíaco, né? Exatamente, o médico estava a questão falando. hormonal, é bem bacana, bem interessante. Eu achei interessante aquela moça que falou que ela doa o bolo, porque ela fala que as pessoas de rua não comem o açúcar, né? E ela doa. Eu achei eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei bacana, porque eles dão comida, né? E ela vai doar um bolo e diz que eles ficam tão agradecidos. Para mim, o que a gente faz, a gente dá o doce. Então. Aí. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Até porque isso é tudo computado em quantidade de glicemia que eles necessitam para se manter. Isso foi... Dá força, né? O açúcar dá força, né? Eles ganham Posso falar? Pode, seu José. Aquele rapaz
sobre a gentileza, aquele senhor que virou poeta, ele escreveu todos aqueles dizeres no viaduto, nas pilastras do viaduto, que é Isso. onde termina a Avenida Brasil e tem a rodoviária, onde termina a Avenida. Ele escreveu ali. O que aconteceu com ele para ficar daquele jeito? Porque ele perdeu toda a família dele no incêndio que houve no circo lá em Niterói. A família dele morreu lá, carbonizada. Aí ele se mudou praticamente de Niterói para o Rio de Janeiro, lá por baixo do viaduto. Lógico que ele recebe a ajuda das pessoas, né? Se eu não me engano, tem até livro publicado sobre isso, tenho certeza. Então, ele se tornou poeta por causa disso. Então, atualmente, anda todo de branco, barbudo. Eu Foi vi. aí que ele ficou daquele jeito. Mas assim, vamos nos tratar com gentileza nessa semana. Essa semana que... E aí o Sérgio pergunta, semana que vem, tá, Sérgio? Se formos gentis conosco. Primeiro conosco, depois a gente vai ser com outros. A gente sendo com a gente vai ser com outro. Né? Eu vou perguntar mesmo, hein, gente? E pergunta, Então, tá? Sejam gentis comigo também. Façam essas coisas durante a semana. Por favor, sejam gentis com o Cessé. É só a Lena que não escuta o Sérgio. Só a Lena. Mas eu gosto dele, gente. A gente sabe. Isso tá virando piada interna, Tá. mas tá tudo Então, Você Vamos não vai lá? ser pedir para pedir gentileza a você, você já é uma gentileza. Obrigado, seu José. Obrigado. Pronto, Sérgio. Olha lá, ganhou o Aí, dia. viu? Coraçãozinho aí, Sérgio. Vamos lá. Vamos. E com essa alegria, a alegria de estarmos juntos, a alegria desta encarnação, a gratidão pelo dia de hoje, por todo esse carinho que passamos uns com os outros. Nós vamos mentalizando um círculo iluminado, cada um de nós abraçados uns aos outros e abraçados com toda a espiritualidade do pingo de luz. E nós vamos abraçar a terra, Gaia, essa mãe amorosa que nos acolhe. Abraçamos e doamos amor, fraternidade, muita fé, muita esperança. Que esses sentimentos possam ser levados em cada pontinho da terra, que envolva o nosso Brasil amado, que tanto necessita de luz, tocando o coração daquele que está com o coração oprimido, triste, que está num leito de dor, numa UTI, que está na rua sentindo frio e fome. Nós vamos acolhendo, abraçando a cada um desses irmãos em vibrações de muito amor e de muita luz. Nós vamos abraçando todos os animais em desamparo, fortalecendo toda a nossa natureza. E nós vamos abraçar em luz todos os nossos familiares, trazendo essa energia quente, iluminada, multicolorida ao nosso lar. Que nós possamos ter uma semana de luz, de paz, de muita saúde e de muita alegria. Que Jesus, nosso Mestre amado, Maria, nossa Mãe do Amor, e que Deus, nosso Pai Criador, e essa espiritualidade do pingo de luz, nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus.